Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Vídeo mostra roubo covarde a uma pastelaria. Sabe onde é que foi isso, amigos do Hora Geral? Foi na área continental de São Vicente. Revoltante! Essas imagens de monitoramento mostram um roubo covarde a uma pastelaria que fica no Quarentenário. Quarentenário aqui em São Vicente, na área continental. 4 bandidos invadiram o local de forma violenta e imobilizaram o comerciante, como você vê aí na tela. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e causou revolta aos moradores do bairro. Incrível, né? Você fala, ô Douglas, caramba, nem trabalhar a gente consegue? Nem trabalhar a gente consegue. E até numa pastelaria, que poderia ser qualquer tipo de comércio. E outra, o empresário, o comerciante, ele estava abaixando as portas depois de um dia cansativo de trabalho e aí entra esses vagabundos sem vergonha, desocupados. Aí, ó, ele está indo embora aí. Aí entra os bandidos, abaixam a porta, né? Baixam a porta, né? E aí começa a agressão e tentaram roubar o comerciante, porque com a porta fechada, quem está do lado de fora não sabe o que acontece. O que fazer com uns bandidos marginais desses? Ah, Douglas, se for menor, recolhe para a Fundação Casa. Adianta? E se for maior, prende. Adianta? Eu acho não, as leis precisam ser mais duras, precisa ter um policiamento mais ostensivo, né, para minimizar essa dor de cabeça. Imagine só a dificuldade que as pessoas estão tendo, principalmente o comércio, e na hora que vai fechar, são assaltados. Lamentável isso que está acontecendo. E olha, amigos, não é pontual, volto a repetir, é um momento que nós estamos vivendo e que as autoridades precisam dar resposta à população no combate à criminalidade. Um outro assunto que está preocupando os jovens é uma recomendação com relação ao Ministério da Saúde. O Fábio está colocando até imagem da tela. Ô Douglas, que recomendação é essa? É uma recomendação do Ministério da Saúde, né, para suspensão da vacinação dos adolescentes sem comorbidades, né? Eu vou dizer, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão da vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades no Brasil. Passa a ser recomendada a vacinação nesta faixa etária somente em adolescentes que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que sejam apreendidos. Nesta quinta-feira, portanto, hoje, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro informaram que não irão aderir à recomendação do Ministério da Saúde neste primeiro momento e aguardam um posicionamento da Anvisa. Ô Douglas, o que é a Anvisa mesmo? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá certo? Então, eles estão aguardando. É um direito deles? É. Porque é outra coisa que eu não entendo. Tem o Plano Nacional de Vacinação e muitos estados, como o de São Paulo, por exemplo, faz o Plano Estadual de Vacinação. E há sempre conflito, né? E nesse conflito, às vezes, quem acaba sendo prejudicado é a população. Olha, o responsável pela Fundação Procon do Estado de São Paulo, o ex-deputado e promotor Fernando Capês, teve uma decisão para tentar minimizar, né, os assaltos das pessoas que estão até sequestradas por causa do Pix. Esse tipo de operação, está vendo que o Fábio está colocando na tela? É Pix, é uma forma de transferência de valores, né? E o que significa, né? O Procon de São Paulo está cobrando, né, uma atitude, uma decisão por parte do Banco Central. E ele se reuniu, quem, Douglas? O Procon, com os representantes do Banco Central, para propor um valor máximo de 500 e não de 1.000, como eles estavam pretendendo, em movimentações no Pix por mês. A proposta vem em meio ao aumento de fraudes no sistema e a ideia é de que o limite seja aplicado até que hajam mecanismos de segurança suficientes. Outra proposta apontada pelo diretor do Procon é a possibilidade de fazer estorno de valores em transações realizadas para novas contas bancárias. Douglas, isso vai dar certo? Não sei. É uma forma de tentar minimizar o prejuízo que essas pessoas estão tendo quando são lesadas através da transação Pix ou são assaltadas, literalmente? Talvez. Mas que é uma prática melhor, o Pix, eu concordo com o Pix, porque você não fica na dependência do banco, né?
Mas, mesmo assim, está tendo um prejuízo porque algumas pessoas, volto a repetir, estão literalmente sendo sequestradas, correndo risco de vida por causa de uma transação financeira que deveria ser alguma coisa simples, mas até a bandidagem está crescendo em cima disso. Bom, vamos chamar meu amigo Marcelo Garuti. Ô, Marcelo Garuti, da RM Contabilidade e Auditoria, uma equipe sempre de primeira, né? E quando o Marcelo Garuti chega no Hora Geral, é porque tem coisa boa, alguma informação. Marcelo, é com você. Olá, amigos do Hora Geral. Douglas Gonçalves. Aqui estou eu como empresário contábil, trazendo as notícias do segmento das empresas em geral. E a novidade é que a Receita Federal, passado um período em que ela observou as empresas do Simples sem pagar os seus impostos e não tomou nenhuma medida porque estávamos no auge da pandemia. Agora, com a retomada dos negócios, houveram milhares de notificações ao empresariado que está no Simples Nacional e que precisa resolver a situação desses débitos, através da quitação dos mesmos ou do parcelamento. Essas notificações, se não atendidas em 30 dias, se transformarão em termo de exclusão do Sistema Simples Nacional, válido a partir de janeiro de 22. Ou seja, ficamos no Simples até dezembro, mas de 2022 temos que partir para lucro presumido ou lucro real. E com certeza, invariavelmente, haverá aumento de carga tributária para essas empresas. Portanto, vamos tentar regularizar as situações através do parcelamento. Grande abraço. Obrigado, meu amigo Marcelo Garuti, pelas suas informações aqui no Hora Geral. E eu sempre digo, amigos, você tem alguma dúvida, até na área contábil, é só mandar a sua pergunta pelo WhatsApp do Hora Geral, que nós vamos repassar aos nossos amigos da RM Contabilidade e Auditoria, tá? Hoje também é dia de quadro sindical e eu quero que você conheça, sabe o quê? A ADC do Sintramar. Mas o meu amigo Pedro Evangelista vai explicar o que é a ADC, o que ela oferece aos trabalhadores do Sintramar, né? E quem pode participar. Vamos lá? É o quadro sindical no Hora Geral. Olá pessoal, venho aqui representando a ADC, Associação Desportiva e Cultural dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, ela é ligada ao Sintramar, Sindicato dos Trabalhadores, Movimentadores de Mercadoria e Arrumadores de Carga em geral. É óbvio que todos os trabalhadores precisam de uma cultura, eles precisam de um entretenimento, precisam se divertir, precisam de uma atividade física e um esporte. E é para isso que existe a ADC. Eu, Pedro Evangelista, sou responsável na direção como secretário. E qual é a função do secretário? É de acompanhar tudo que está sendo desenvolvido na ADC. Entretanto, tento buscar colaboradores para que possamos nos fortalecer cada vez mais. Além do trabalho, tem o lazer. E o lazer está aqui na ADC. Ó pessoal, você que é associado já está fazendo parte. Você que quer se associar, entre em contato conosco, o número está aqui na parte de baixo do vídeo. É uma oportunidade de você estar conhecendo um pouco mais da ADC do Sintramar. Nós trabalhamos, mas também não deixamos de lado a família e o lazer. ADC Sintramar, junte-se a nós. Obrigado, meu amigo Pedro Evangelista, o diretor do... Na realidade, ele é o secretário-geral, né, da ADC Cultural e Esportiva do Sintramar, que é um dos sindicatos mais tradicionais aqui da nossa região e também do Brasil. Bom, antes de encerrar, né, e chamar a entrevista, nós temos uma entrevistada. Você vai conhecer no segundo bloco a médica infectologista, a doutora Elizabeth Dotti Consulo, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Porque agora é hora de ouvir o meu amigo Celso Vernizzi. Celso, choveu e diminuiu a temperatura. E amanhã, como é que vai ser a temperatura? Olá, Celso!
Olá, Douglas, hora geral. Gente, tempo instável ainda. A frente fria fica no Oceano Atlântico e seus efeitos residuais pela circulação dos ventos que são do mar ao continente. Essa circulação de ventos interfere em toda a faixa leste paulista e principalmente entre a Serra do Mar e as praias, por isso o tempo é instável ainda. Guarda-chuvas à mão, de vez em quando períodos de melhoria, vai até melhorar em vários momentos, mas a melhoria maior vem no fim de semana. A instabilidade acontece no litoral, no interior não, e as temperaturas vão subir até os 22, 23 graus no litoral. Todos os próximos dias, neste final de inverno, de temperaturas mais baixas em relação ao interior e à capital. Isso não é novidade. Continuamos aí com a instabilidade e também com as temperaturas mais baixas. Primavera chega na quarta-feira, mas o tempo vai ser muito variável até lá. Grande abraço a você, amiga, você, amigo. Douglas, tchau. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, sempre atualizando os nossos amigos do Hora Geral. Antes de chamar o intervalo, eu vou colocar aqui um vídeo de um morador da cidade do Guarujá. Amanhã? Então tá bom. Então farei o seguinte, amanhã eu vou mostrar um vídeo aqui no Hora Geral de um morador do Guarujá que ele teve uma reclamação, a produção do Hora Geral entrou em contato com a secretaria resolveu e ele quer agradecer publicamente aqui no Hora Geral. Mas vamos deixar para amanhã, a produção está me fazendo sinal para amanhã, que a convidada já está pronta. É isso mesmo, produção? Então tá bom, quem manda é a produção, né? Quem manda é a produção. Então amanhã a gente coloca o vídeo do nosso telespectador que participou no WhatsApp do Hora Geral. Rápido intervalo e na sequência vamos conversar com a médica infectologista, doutora Elizabeth Dotti Consolo. Tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu tinha comentado desde a abertura do programa de hoje que eu iria entrevistar uma amiga. Uma amiga. O amiga ou o amigo é aquela pessoa que você tem uma grande estima. Eu costumo diferenciar colega e amigo. Essa é minha amiga, doutora Elizabeth Dotti Consolo. Tudo bem, minha amiga Beth? Tudo bem, Douglas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. Bom, eu falei amiga porque fomos vereadores juntos, você na Câmara de Bertioga e eu na Câmara de Santos. Continuamos com as nossas atividades profissionais, eu no jornalismo e você na medicina. Você como médica infectologista e também num centro técnico, responsável técnica do centro, acho que de doenças infecciosas da Santa Casa de Misericórdia de Santos, é isso? Não, da cidade de Santos. Da cidade de Santos, também um consultório em Bertioga. Enfim, não para, é medicina 24 horas. Bom, obrigado obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral e as notícias não poderiam ser diferentes, que envolve o combate à Covid-19 e esse período de pandemia. Nós recentemente recebemos aqui a notícia de que a AstraZeneca, pelo jeito, vai demorar um pouco mais para quem deve tomar a segunda dose entre 1 a 15 de setembro e recomendaram a Pfizer como segunda dose. Eu tive conversando com alguns especialistas da área, né? E a maioria achou, não tem nenhum problema, outros já são reticentes. Afinal, existe algum problema ou alguma observação ou algum alerta com relação à dose da Pfizer na segunda dose? Olha, Douglas, vou ser extremamente sincera. Perigo nenhum, de forma nenhuma. E, na realidade, eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Tipo, sabe quando você atira no que vê e acerta o que não vê? Porque você vai fazer a imunização de duas formas. Primeiro, com a AstraZeneca por um caminho e depois pela Pfizer por outro. Então, na realidade, esse é o sonho de consumo.
quem tiver essa sorte, muito legal. Ontem o ministro Queiroga da Saúde acabou aí diminuindo o intervalo de tempo da primeira para a segunda dose com relação à Pfizer. Eram cerca de 90 dias, né? Passou para 11 dias. Por que existe essa mudança muito repentina num procedimento, numa campanha nacional de vacinação, doutora Beth? Você sabe que eu acho bastante interessante também, porque acontece o seguinte, quando a gente lança a vacina, é um prazo de 30 a 90 dias. Sim. Por que eram 90 dias? Porque a gente não tinha dose. A gente tendo dose, o que acontece? A gente pode antecipar e antecipando a gente aumenta o número de vacinados e aí a gente faz o quê? Diminui a circulação da variante Delta. Então foi uma atitude muito acertada mesmo. Podem ficar sossegados, ele fez o certo. E outra coisa também no dia de hoje, uma recomendação por parte do Ministério da Saúde também, veja bem, fazendo aí sugerindo que não ministre a vacina para os adolescentes e, melhor, os jovens, e não adolescentes, os jovens de 13 a 16 anos, né? Sugerindo, né, que eles, aqueles que não têm comorbidade, que não tomem a vacina por enquanto. São muitas informações. Como se atualizar dessas mudanças e estar livre da Covid-19? Olha, Douglas, na realidade, eu acho que assim, todas essas mudanças acontecem de acordo com a quantidade de vacinas, sabe? Então, na realidade, o jovem que estiver na faixa, que pudesse vacinar, que vá se vacinar, sim. Não tem esse negócio, sabe? Nós vamos ficar esperando o quê? A nossa população mais jovem, ela foi colocada numa faixa muito distante do início da vacinação. Então, o que acontece? Se o vírus está circulando, para cima de quem que o vírus vai? De quem não está vacinado. Então, na realidade, apesar da nota técnica, eles recomendarem que pode esperar, o ideal é que quem estiver com vontade, estiver apto, estiver na idade, estiver na faixa, vá vacinar sim. Agora, doutora Elizabeth Dotti Consolo, uma outra provocação. A gente sempre vê, né, o alerta com relação ao tipo de vacina que eu deva tomar. O certo, pelo menos eu penso assim, qual é que está à disposição? É essa que eu vou tomar. Existe diferença de uma vacina para outra? Eu conversava com um amigo seu, o doutor Marcos Sazeiro, ele falou, poxa, no mundo já existe 43 vacinas. Lógico que no Brasil não tem esse número tão grande, né? Mas existe o suficiente para a imunização. É correto esse procedimento? Para a gente se ater àquilo que nós temos no Brasil? Você sabe o que acontece, Douglas? Virou uma coisa política, né? Então, virou um viés político. Então, quem segue um lado, toma tal vacina. Quem segue outro, toma outra. Aí, um lado fala que a vacina não é eficiente. O outro lado fala... Então, assim, para tudo. As vacinas são eficientes, sim. Cada uma tem as suas qualidades. Todas imunizam. E qual é a vacina boa? É a que está no seu braço. Esta é a boa vacina, o resto é bobagem. Sempre numa pandemia, algumas especialidades da área médica acabam tendo um destaque muito grande. Eu diria que durante a pandemia da Covid-19, os fisioterapeutas, por exemplo, e os médicos infectologistas são os mais procurados. Aí eu me imponho e faço a seguinte pergunta. O médico infectologista, ele só tem como preocupação o combate à Covid-19 ou quais outros alertas para a população com relação ao combate a outras doenças infecto-contagiosas? Você fez uma pergunta muito boa, Douglas, porque acontece? A sífilis não parou de acontecer, o HIV não parou de acontecer, todas essas doenças estão aí firmes e fortes em paralelo com o Covid, entendeu? Então, na realidade, as coisas não melhoraram, a gente só acrescentou uma tragédia junto às outras. Então, realmente, HPV, sífilis, hepatite, continua tudo crescendo, continua tudo igual. Então, as pessoas que negam a Covid também negam essas doenças. Você vê que interessante, é um perfil, né? Um perfil de burrice, exatamente. Então, o que acontece? Precisamos nos ater a outras doenças que também estão acontecendo. E depende exclusivamente de comportamento. Você vê que interessante. O cara que não usa preservativo é o cara que também não usa máscara. Você vê que é um padrão, né? Então, na realidade, a gente tem que sentar com o ser humano e explicar, desenhar, né? Pegar um bloquinho, uma canetinha
né? Fazer a casinha e dizer, olha, esse aqui pode, esse aqui não pode, entendeu? Então a gente volta e cai sempre no comportamento atropelado do ser humano nesse momento. Ou seja, a responsabilidade de cada um, se a conscientização fosse uma prioridade, com certeza nós teríamos índices bem menores no quesito, não só a pandemia, mas outras doenças que incomodam o dia a dia dos brasileiros, por exemplo? Mas com certeza absoluta, a gente já teria saído dessa fase péssima dessa pandemia, a gente teria os números de sífilis e HIV, de novos contaminados caindo, tudo teria sido diferente, estaria sendo diferente. Mas você vê que a gente cai sempre no mesmo ponto, a gente roda, roda, roda e cai aonde? No comportamento do ser humano. E a gente tem um problema também, né? Faz um bom tempo que o Ministério da Saúde não faz essas campanhas na televisão, Verdade. então a gente está sem divulgação, a gente está sem falar nesses assuntos. Então, para quem quer entender errado, tipo, se a gente não está falando é porque não está acontecendo. Então você vê que coisa que assim, está faltando do governo, está faltando da população, está faltando de todos os lados. Nós estamos conversando aqui no Hora Geral com a médica infectologista doutora Elizabeth Dotti Consolo. Um outro aspecto também, para não fugir do tema atual, é com relação à terceira dose, que já está sendo ministrada aí com relação aos nossos amigos da melhor idade. Eu não quero ser pessimista, mas gosto de provocar os meus entrevistados. Será que nós teremos a quarta dose, a quinta dose, a sexta dose? Veja, Douglas, se você for ver a vacina da gripe, a gente não toma todo ano, então Sim. a gente já está na 10ª dose. É. Na 10ª dose. E ninguém fala nada sobre isso. Quer dizer, a vacina da gripe foi desenvolvida em menos tempo que a do corona. Ninguém falou nada do tempo de desenvolvimento dela. Desenvolver a vacina tão rápido. A da gripe foi antes. Foi menos tempo. Vai ter a terceira, a quarta dose. A gente já está na 10ª dose da vacina da gripe. E teremos a 11ª, 12ª, porque o reforço é anual. Então, assim, qual o problema? Bom, agora eu quero pontuar. Alguns jogos estão tendo aí uma espécie de um ensaio para abrir ao público. Se não me engano, o jogo de ontem do Flamengo e do Grêmio foi justamente um termômetro, né? E a gente viu aí o retorno aí dos torcedores nos estádios de futebol. Qual a análise da médica infectologista? Haveríamos de ter cautela ou já é momento de começar a flexibilizar geral? Lógico que não. Tem que ter cautela. Quer dizer, você está indo de máscara? Você está mantendo o distanciamento durante o jogo? Poxa, eu adoro assistir os jogos do Santos na Vila. Eu sou a primeira a querer ir. Só que agora ainda não é a hora. A gente começou a diminuir os números agora. Então, assim, puxa vida, para quem está 1 ano e meio esperando, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar ver como é que a coisa vai caminhar. E aí vai abrindo paulatinamente. Não, de repente agora abriu geral. Abriu geral, daqui a pouco fecha geral de novo. É o que vai acontecer se a coisa continuar nesse nível, entendeu? Então, você vai dar um passo para frente, vai dar 5 para trás depois. Poxa vida, aí é ruim demais, né? Nós estamos no mês de setembro e tem nessa comemoração ligada à área da saúde 2 campanhas importantíssimas, que uma delas é com relação ao Setembro Amarelo, que é o combate ao suicídio. A gente vai tentar conversar amanhã com o doutor Márcio Mazzucato, e também com relação ao alerta à hipertensão, né? São as doenças ligadas ao coração. Aonde que eu quero chegar? Por mais que existam campanhas, às vezes falta justamente o serviço público ao lado da população. Nós estamos na pandemia, não se fala outra coisa com relação à Covid-19. Mas eu, por exemplo, sou um pouco reticente com relação ao CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde. Eu sou favorável a uma descentralização. Qual a análise da doutora Elizabeth Dotti Consolo? Você sabe que quando o CROSS foi criado, a intenção era justamente o quê? Que não houvesse cara furando fila porque é amigo de político, outro furando fila porque tem um conhecimento, outro furando fila porque pagou. Essa era a intenção do CROSS. Então, na realidade, o CROSS é um sistema bom, o problema é que não tem leito. Então, você cria um sistema muito bom, fantástico, na ponta aqui, né? Só que aí, quando chega na base, ele não funciona, porque não tem leito. Então, você criou, assim, um projeto maravilhoso, né, de construir um prédio de 5 estrelas, ele é lindo, ele funciona, porém, não temos o terreno. Aí fazemos o que com o projeto? Nada.
Então, o problema do CROSS não é o CROSS. O problema do CROSS é a falta de leitos, sim. Isso é uma tragédia. Então, o sistema é bom? É bom porque evita os caras que têm conhecimento. Mas não temos leito. Então, o que acontece? Quando você descentraliza, o que acontece? De repente, você vai botar em cada hospital, controla o seu. Aí, o que vai acontecer? Você tem um amigo lá no hospital X, você vai ligar para o cara e vai dizer, amigo, tem um paciente aqui, vou mandar para você, ele vai aceitar. Só que tem um paciente mais grave, de outro lugar, precisando dessa vaga, mas ele não é amigo de ninguém. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar para trás. Então, a única função do CROSS hoje, e o CROSS é muito interessante porque ninguém consegue furar. Governador, prefeito, papagaio, periquito, ninguém fura o CROSS. Então, a única grande vantagem é que iguala a todo mundo. Quem é amigo, quem não tem amigo, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então, o CROSS, nesse sentido, funciona muito bem. Mas precisamos de leitos. Bom, você, vou tratá-la assim, com todo respeito, tocou na ferida, né? Para ser pontual. Porque o que me preocupa também quanto jornalista, e eu sempre vou abrir espaço nos veículos na qual eu trabalho, para que a gente possa cobrar, e aí entra a política. Por exemplo, nós temos uma carência de UTI neonatal. A informação que eu tenho, né, do começo do ano até o primeiro semestre agora de 2021, 3 crianças vieram a falecer porque não tinha leito neonatal, problema de cardiopatia, esperou o CROSS, conseguiu uma vaga em outra cidade, teve que esperar a ambulância, ou seja, tudo isso que se houvesse mais tempo um atendimento, essa vida seria salva. Exatamente, só que assim, cadê a população cobrando isso? A população está cobrando o quê? Vamos abrir estádio, vamos sair sem máscara, vamos aglomerar, vamos passear, isso a população está cobrando. Cadê a população cobrando leite de UTI neonatal? Não está cobrando porque não interessa para ele nesse momento, né? Interessa para aquela mãezinha, aquele paizinho que ficou sem o nenê. Então, na realidade, voltamos aonde? Lá atrás, comportamento humano. Então, ou junta todo mundo e faz uma coisa séria, ou vai ficar do jeito que está, porque cada um vai reclamar somente a hora que sentir. Doutora, chegamos ao final da sua participação aqui no Hora Geral e é claro que eu vou convocá-la outras vezes. Vou sim, para a gente poder tocar outros assuntos, né? O nosso tempo na TV é um pouco curto, mas o suficiente para a gente provocar e lançar alguns dos temas importantes aos nossos amigos do Hora Geral. Com todo carinho, um beijo para você, um abraço para o Daniel e vamos marcar em breve esse café. Obrigada, um beijo, muito obrigada pelo convite. Tchau, meu querido. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, nós conversamos com a médica infectologista, a doutora Elizabeth Dotti Consolo. É interessante quando a gente troca ideia e conversa com profissionais da área da saúde e são, assim, totalmente extrovertidos, como é o caso da minha amiga Beth, porque, de uma forma totalmente natural, ela toca na ferida, volto a repetir, de assuntos e temas importantes ligados à saúde. Isso tem a ver a todos nós. Muitas vezes você pensa assim, não, isso não acontece comigo, mas quando acontece, aí fica todo mundo correndo para arrumar uma transferência no hospital, arrumar uma consulta, ou seja, algo que deveria estar à disposição da população, porque nós estamos falando de saúde pública, e saúde pública não é para uma parcela, e sim para todos. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, pela audiência e, é claro, um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.